último de aula dessa semana. Oi, gente. Então, depois que a gente fez a correção, agora a gente vai para a última parte do nosso capítulo, que é o máximo divisor comum, tá? Tá lá na página 48 do livro de matemática, tá bom? Como o nome já tá falando, MDC, ou seja, máximo divisor comum. Então, para calcular o MDC de dois ou mais naturais, determinamos os valores dos números dados. Em seguida, destacamos quais são os divisores comuns e, por fim, verificamos o maior divisor. Então, eu coloquei um exemplo, tá? Para uma gincana, inscreveram-se 30 meninas, 25 meninos. Cada equipe deve ter a mesma quantidade de alunos, sem misturar os meninos e meninas. A distribuição deve ter uma maior nenhum deles. Qual a quantidade de meninos e meninas em cada? Então, primeira coisa, número máximo. Então, ele quer saber o divisor comum máximo. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente acha todos os divisores, tá? Divisor é aquele que começa sempre por 1 e termina nele mesmo. Então, a gente faz as divisões. Bom, eu tenho 30 na tabuada do 1, do 2, porque ele é par, do 3, do 5, do 6, do 10. Bom, 30 é par, então a metade de 30 é 15. Então, da metade já vai para ele mesmo. E do 25, o 1, o 5 e o 25. Então, quais são os divisores comuns? O 1 e o 5. Então, como é maior divisor, então maior divisor aqui é o 5, tá? Então, isso é chamado de MDC, máximo divisor comum. Então, a gente acha primeiro os divisores de cada um dos números. Depois a gente vai procurar qual número, o maior número que repetiu nos dois. Tá bom? E por último, a gente vai falar dos números primos e dos números compostos. Os números primos também têm a ver com divisão, tá? Número primo é aquele número que tem apenas 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, eu coloquei... E também tem os números compostos. O que é um número composto? É aquele que tem mais de 2 divisores, tá? Com exceção do 1, que ele não é primo nem composto, porque ele tem apenas um divisor. Então, ele não é primo, porque para ser primo, eu tenho que ter 2 divisores. O 1 e ele mesmo. E número composto tem mais de 2 divisores. Então, o número 1 é como se fosse um número neutro, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, divisores do 12. Tá vendo, ó? Tem vários divisores. Então, por isso que ele é chamado de número composto, tá? Divisores do 2. O 1 e o 2. Tá vendo, ó? 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, por isso que ele é chamado de número primo. Divisores do 7. O 1 e o 7. Ou seja, ó, o 1 e ele mesmo. Divisores do 11. O 1 e ele mesmo. Do 32. 1, 2, 4, 8. A metade de 32, que é 16, e o 32. Então, ó, ele tem vários divisores. Então, ele é chamado de número composto. Então, número primo, ó, 1, ele mesmo.
Um, ele mesmo. Um, ele mesmo. Para vocês entenderem melhor o que é o número primo, número primo é aquele número que a gente não encontra em tabuada nenhuma. A gente só encontra na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo. Por exemplo, 11 vezes 1, 7 vezes 1, 5 vezes 1. Uma outra coisa importante, o único número primo que é par é o número 2. Não existe outro número. Por que não existe? Porque todos os números pares são divisíveis por 2. Então, só número primo, o único par é o número 2. Os outros são todos ímpares, ok? Até mais, gente.